Meus irmãos, que a graça do nosso Deus seja sobre cada um de vocês neste dia e neste momento que ouvem uma mensagem da parte do nosso Deus. Eu quero continuar a tratar sobre o livro do profeta Abacuque, que começamos na última semana, para ser usado como meditação em nossos cultos domésticos dominicais. Nós apresentamos a seguinte pergunta à luz deste texto que nos é oportuna no tempo em que nós vivemos. Se Deus é soberano e bom, por que Ele permite que haja tanta maldade e tanto sofrimento no mundo? Ou, em outras palavras, onde está Deus quando situações de calamidade acontecem? E vimos na semana passada sobre o primeiro capítulo, na verdade até o versículo 11 do primeiro capítulo do livro de Abacuque. Abacuque estava sofrendo com a situação do povo e quanto mais ele orava, mais ele sentia uma sensação que muitas vezes podemos sentir. Por que Deus não faz nada? Na situação específica em que nós estamos vivendo, nós oramos para que Deus tenha misericórdia diante dessa calamidade da saúde, do coronavírus, que vem se espalhando pelo mundo. E embora todos nós estejamos orando, parece que mais se estende o problema. Parece que a situação só piora. E a pergunta seria, por que Deus não faz nada? Outros motivos podem levar a fazer você a ter o mesmo questionamento. Por que Deus não faz nada em relação a problemas familiares, a problemas que são relacionados com a vida profissional, acadêmica e outros ambientes mais que o próprio Deus nos coloca? Por que Deus não faz nada? Seria a pergunta traduzida aqui, em outras palavras, da boca do profeta Abacuque para a nossa reflexão. E vimos então sobre a soberania de Deus e a lamentação humana. A soberania de Deus e a lamentação humana foi o tema da última ocasião. Isso porque enquanto Abacuque estava expressando seu lamento em oração com toda sinceridade, procurando compreender o que Deus estava fazendo ou por que estava deixando de fazer o que ele pedia em oração, que parecia ser uma boa oração. Ó Senhor, tire todo o mal, todo o pecado no meio do povo. Deus parecia não estar respondendo, mas ainda que pareça tardar, como vimos, Deus responde. E o que Deus respondeu foi que ele estava fazendo algo tão maravilhoso que seria difícil compreender se alguém contasse. Seria difícil de acreditar. Ele estava levantando os caldeus, uma geração, uma nação perversa naqueles dias, naquela geração. E a situação pioraria mais. Deus respondeu não como Abacuque esperava. E Deus responde às nossas orações nem sempre como nós esperamos. Se oramos que Deus tenha misericórdia, Deus não age somente em relação àquilo que esperamos e que expressamos em oração. Ele tem uma visão mais ampla, mais perfeita. E o chamado também é: veja as outras nações, olhe o que Deus está fazendo no mundo. Eu estou no controle absoluto de todas as coisas, de todas as circunstâncias, e Deus está, por ser soberano, envolvido com tudo, inclusive com aquilo que consideramos sendo o mal que nos sobrevém, assim como Abacuque percebeu. E hoje eu quero falar sobre a soberania de Deus e a inquietação humana. Abacuque disse: até quando eu vou orar, o Senhor não vai responder, no início do capítulo. E agora ele orou, não mais apresentando a sua lamentação, mas apresentando a sua inquietação. Ele diz lá no versículo 12 até o 17: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo.
Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta em sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Esta foi a oração de apresentação da inquietação de Abacuque. Ele sabia que Deus estava executando o seu juízo para disciplinar o seu povo, Judá, castigando-o por causa dos seus pecados. Isso era justo, era compreensível. Não é isso que ele diz no versículo 12? Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Mas era difícil compreender a maneira pela qual Deus usaria para fazer isso. Como Deus pode usar um povo inimigo, maldoso, pior da época, idólatra, para disciplinar o seu próprio povo? Como Deus poderia, sendo ele tão santo, tão puro, que não pode nem ver o mal e a justiça, usar um povo mau e injusto, mais pecador do que o seu próprio povo, para fazer aquilo que é bom e justo, na maneira como Deus disciplina e corrige a quem ele ama? Apesar de expressar essa sua inquietação, a consciência da disciplina de Deus e da justiça de Deus ser devida nesse sentido de castigar o povo, ele expressa confiança em Deus. Olha o que ele diz no versículo 12: não morreremos. Ainda que possa piorar a situação, vir um povo maldoso e violento sobre nós, nós não morreremos. Mas a angústia e a crise de Abacuque só pioraram com a primeira resposta de Deus, por isso ele demonstrou inquietação. E meus irmãos, quanto mais conhecemos sobre o que Deus está fazendo, quanto mais Deus nos dá discernimento pela sua palavra, pelas coisas que acontecem, por aquelas que devemos esperar, uma visão realista e bíblica do mundo em que nós vivemos, mais ficaremos como Abacuque, atônitos, confusos, inquietos, mas com essa confiança em Deus, a consciência de que Deus sabe o que está fazendo, as nossas queixas, como Abacuque fez no início, as nossas inquietações, como ele fez agora, devem dar lugar ao silêncio, à quietude, para que ouçamos melhor a voz de Deus. Na verdade, que as nossas inquietações são muitas vezes barulhentas demais e nos atrapalham para ouvirmos o que Deus diz na sua palavra. Abacuque estava angustiado e ele, naquele momento de inquietação, ele ficou quieto e aguardou Deus respondê-lo. O que de fato aconteceu? Olhe o versículo 1 do capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? No início ele disse: até quando eu vou orar e o Senhor não vai responder? E agora ele diz: Senhor, eu não vou mais orar porque eu quero ouvir, eu preciso ouvir o que o Senhor tem a me dizer. E Deus o respondeu. Abacuque aguardava e Deus o respondeu. Em primeiro lugar, nos versículos 2 e 3, nós lemos: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus deixou bem claro que não deixaria impune nenhum pecado, violência, opressão ou injustiça, pois um dia a sua justiça seria demonstrada no tempo e no modo estabelecido por ele.
Pode parecer tardar para nós, mas jamais tarda para Deus. Deus cumpre o seu propósito. Seja na salvação do justo como na condenação do perverso, no tempo e na forma como lhe apraz. Enquanto isso, vemos no versículo 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Enquanto Deus cumpre no tempo determinado, no modo determinado, o seu propósito, o seu desígnio neste mundo, na salvação do justo e na condenação do perverso. Como vive o soberbo? O soberbo é aquele que é ímpio, o descrente, vive de uma forma pecaminosa e certamente perecerão, porque o caminho é morte. É isso que expressa o versículo 5, dentre outros aspectos aqui. Mas o justo, enquanto o ímpio vive segundo o seu próprio coração, segundo o fluxo deste mundo, de uma forma ímpia, que quer dizer não perante Deus e para a glória de Deus, como vive o justo, que se incomoda com todo tipo de situação no mundo em que nós vivemos, as calamidades, os pecados, as discórdias, todas as injustiças. Como que um crente deve viver? O que Deus diz no versículo 4? O justo viverá pela sua fé. É assim que deve viver o justo, o piedoso, viver na presença de Deus em oração, esperando como Abacuque, ainda que inquieto, ouvir a voz de Deus, independentemente da circunstância. Isso se aplica ao período difícil em que nós estamos vivendo. Viver pela fé em Deus é confiar que o nosso Deus é soberano, é Ele quem conduz a história de maneira a preservar os que o temem, e Deus sabe o que está fazendo. Viver de uma forma, então, pela fé, confiante em Deus, é isso. É ter a consciência e descansar na verdade que Deus sabe o que está fazendo. Muitas vezes Deus disciplina o seu povo por um tempo. Isso aconteceu no tempo de Abacuque, com aquela situação de invasão que eles passaram vinda da Babilônia. Nós vivemos um período de calamidade também. Não é um inimigo tão visível, mas é um inimigo violento, invisível, e outros efeitos que isso pode causar e dificuldades no mundo. Mas Deus usa essas circunstâncias no modo soberano como Ele conduz a história por um breve período que Ele sabe, não se estende e nem interrompe antes dele permitir, para conduzir o seu povo ao arrependimento e para castigar aqueles que são soberbos. Isso um dia acontecerá de uma forma final e determinante. Meus irmãos, tudo que Deus faz visa o cumprimento do seu propósito, na salvação do seu povo que deve confiar nele, e também na condenação dos ímpios. A partir do versículo 6 nós vemos diversos ais. Ai daquele que vive de um modo impiedoso perante Deus, porque será castigado. Eu quero ler somente um trecho. Versículo 6 diz: não levantarão, pois, todos eles contra um provérbio, um dito zombador, e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Deus irá retribuir cada um de acordo com o modo em que viveu. Ou é de acordo com seus próprios pecados, ou é de acordo com a firme confiança que se colocou em Deus, como diz
aí diante do Deus soberano, e o próprio Deus soberano dizendo no versículo 19 e 20 deste capítulo 2, ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta. Ou seja, ai do idólatra, e o ser humano é por natureza idólatra. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Pode o ídolo ensinar, eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aquele profeta piedoso, inquieto, diante deste Deus aquietou-se e ouviu estas palavras do Senhor e reagiu a elas. E a questão é como você reage a elas. E para concluir, algumas aplicações para nós. Lembre-se, seja qual for a circunstância, até mesmo um período difícil e incerto para nós, que parece que Deus não está fazendo nada, lembre-se, Deus sempre está agindo soberanamente mais do que no mundo visível a nós e nas nossas proximidades. Ele age de uma maneira que ultrapassa sempre a nossa capacidade de compreensão. E a questão não é se Deus está fazendo ou não alguma coisa. A questão é onde você está colocando a sua confiança. Meus irmãos, quero encorajá-los a terem uma vida de oração como Abacuque fez. Uma vida também de devoção em ouvir a palavra de Deus. Ele parou e queria ouvir a voz de Deus, e nós fazemos isso através da leitura, da meditação e do estudo da palavra em momentos assim. Esta é a maneira como Deus nos lembra do que Ele já fez no passado, do que Ele tem feito no presente, do que ainda fará. Em outras palavras, quando lembramos de como Deus agiu no passado, da história do seu povo em especial, deixamos de ficar angustiados, inquietos com as circunstâncias do presente e aprendemos a ter esperança no futuro. É assim que o justo deve viver, dia após dia, fundamentado na confiança em Deus, no Deus que é soberano sobre todas as circunstâncias e que sempre age com graça e misericórdia para com o justo, para aquele que nele confia. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pela sua palavra que vem de encontro às nossas necessidades. Que nesses dias em que vivemos, de acordo com a situação da vida de cada um, do coração de cada um, o Senhor venha falar conosco, assim como falou ao teu servo Abacuque no passado, para que momentos de lamentação, momentos de angústia, preocupações, inquietação, deem lugar para a quietude na sua presença, para que, ouvindo a sua palavra, possamos lembrar do que o Senhor já fez, Deus que sempre governou a história como lhe apraz e para o bem dos que te amam, para que o Senhor nos firme os passos no presente, de maneira que tenhamos esperança em Ti no futuro, que não seja baseado nas circunstâncias. Nos ensine a viver, ó Pai, como aqueles que vivem pela fé no Senhor, descansando que o Senhor sabe o que está fazendo, que tudo coopera para o bem daqueles que te amam e que tudo que o Senhor faz é para redundar em glória ao teu santo nome. E o Senhor inclusive nos dá o privilégio de sermos coparticipantes disso e de vivermos de uma maneira a sermos instrumentos nas tuas mãos para este propósito. É o que nós rogamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.